Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Primeiro Deus. É muito bom ter a sua companhia para começarmos mais um dia e tirando o tempo para refletir na Palavra de Deus. Ao longo dessa semana, estamos estudando sobre encontros de Jesus e cada dia um encontro muito especial. Hoje, vamos estudar sobre o encontro da tumba. Vamos conhecer mais da história de Maria Madalena e das lições preciosas que ela pode nos ensinar. Nós temos o desejo nesse programa que você conheça mais e mais da Bíblia. Por isso, quero convidar você também a acessar o nosso site. É uma nova plataforma de estudo da Bíblia que nós estamos criando, bibliamais.com.br. Nessa plataforma, você vai encontrar vários estudos da Bíblia para fazer de forma online. Você vai poder assistir a videoaulas, vai poder acompanhar os temas e também poderá ter a ajuda de um instrutor virtual, que vai te ajudar em cada passo do seu aprendizado. Acesse agora bibliamais.com.br e conheça mais dos temas da Bíblia. Bem-vindo ao quadro da saúde aqui no programa Primeiro Deus. Essa semana estamos tendo a alegria de receber aqui a doutora Fabiana Mai Bandeira. Ela que é psiquiatra, também tem especialidade em medicina legal e essa semana vai estar com a gente trazendo conselhos muito especiais para a nossa saúde mental. Não é isso, doutora Fabiana? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Obrigado pela disposição do seu tempo em estar conosco ao longo dessa semana. Bom, psiquiatra, vimos ontem a importância, de se conhecer, de se consultar com um psiquiatra e lida-se especialmente com transtornos mentais, certo? Isso mesmo. Quais são os principais transtornos que a população hoje é atingida por eles? Então, hoje a gente tem um número crescente de transtornos mentais por uma gama de fatores e de desequilíbrio do dia a dia da vida daquela pessoa, como a gente vai conversando ao longo do programa. Os principais transtornos mentais, sem dúvida, a gente tem a depressão, onde a Organização Pan-Americana de Saúde estima que 300 milhões de pessoas no mundo têm sintomas depressivos hoje. É o mal do século, eles chamam, não é isso? É o mal do século. E isso aumentou muito depois da pandemia, E a gente vai ver que tem questões que a gente fala que os transtornos mentais, eles são multifatoriais. Eles têm vários fatores. Tem fatores internos, mas tem muito a ver também com o equilíbrio da vida dessa pessoa. Então a gente tem a depressão, a gente tem a ansiedade e hoje a gente sabe que atualmente o país mais ansioso do mundo é o Brasil. É mesmo? E o que está levando a esse quadro, Será que está se diagnosticando mais? Mas é um ponto a mais, é uma estatística a mais para a gente refletir o que nós estamos fazendo no dia a dia, na nossa vida, que está gerando esse aumento importante, desses sintomas ansiosos. Além da ansiedade e da depressão, a gente tem o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, onde a pessoa pode ter pensamentos que ficam ali ruminando na cabeça, a pessoa não consegue parar de pensar em determinado tema, ou às vezes a pessoa tem comportamentos repetitivos e que causam prejuízo no dia a dia. Nós temos a síndrome do pânico, onde as pessoas têm sintomas da palpitação, da mal-estar, da sensação de que algo muito ruim vai acontecer. Nós temos a bipolaridade, que é um transtorno de fundo mais genético, mas todos esses transtornos têm tratamento. Nós temos os transtornos do sono, que a gente também vai conversar um pouquinho aí ao longo do tempo, como um fator muito importante de desequilíbrio e de aumento dos sintomas de todas essas outras condições que a gente falou, Mas o importante da gente saber um pouquinho sobre os principais temas é que todos eles existe tratamento e a grande maioria o tratamento a pessoa faz em casa, com um conjunto de fatores aí que vão melhorar a qualidade de vida dela. Ela falou uma coisa muito importante aqui, que é a respeito do sono, viu? Muitas pessoas brincam com isso, não descansam o tempo necessário. Amanhã vamos conversar um pouquinho sobre a questão do sono. Mas para esses transtornos que você mencionou, existe tratamento para todos eles?
Existe tratamento para todos eles e é importante que as pessoas não demorem a buscar o tratamento. Por quê? Porque a gente sabe que quanto mais se demora para buscar o tratamento, mais difícil vai ser aquela melhora no primeiro momento. E quando a pessoa ela não faz o tratamento no tempo correto, a chance daqueles sintomas voltarem ao longo do tempo é maior. Quando a gente fala em tratamento, a gente tem que lembrar que faz parte, né, a questão da psicoterapia como algo muito importante. Muitas vezes o primeiro passo que se dá é a questão da terapia. As medicações elas entram para ajudar a restabelecer um equilíbrio daquilo que está muito intenso e que está atrapalhando o dia a dia daquela pessoa. Mas a gente não pode esquecer da questão da alimentação, da questão das rotinas, de quanto tempo aquela pessoa está reservando para o trabalho, de quanto tempo aquela pessoa reserva para a família, para as coisas que ela gosta de fazer, de quanto tempo a pessoa reserva para o sono, para a espiritualidade e para a religiosidade, porque a gente sabe hoje que as pessoas que têm esse equilíbrio e a prática da religiosidade e da fé, elas têm uma melhora importante na qualidade de vida, e não só na qualidade de vida, elas têm uma melhora interna do organismo como um todo. Então essa conexão está cada vez sendo mais estudado na medicina, cientificamente e com comprovação de que quem faz esse hábito da fé, da religiosidade, a pessoa ela tem um funcionamento do organismo como um todo muito melhor. Olha como é bom, né, ouvirmos isso de alguém que é especialista e entender que a religiosidade de uma pessoa influi no seu bem-estar. E eu imagino que o objetivo da psiquiatria não é que a pessoa fique com essa medicação por muito tempo, né? Eu acho que é um período regulatório para que ela consiga viver independente de qualquer tipo de medicação, não é isso? Isso mesmo. Então, o tratamento com o psiquiatra, né, ele é para ter um planejamento. Então, é para a gente identificar um problema e fazer um planejamento de início, meio e fim de tratamento, né, que é muito individualizado. Mas, em média, a maioria dos transtornos, como depressão e ansiedade, no primeiro momento a gente trata por 1 ano. Agora, existem outras situações onde tem um padrão genético, de expressão genética, como a bipolaridade, por exemplo, que o acompanhamento ele se faz necessário ao longo da vida. Okay. Né? Como outras condições que a gente tem no organismo, diabetes, asma, que a gente tem que fazer um acompanhamento, tem algumas situações em que a gente faz o acompanhamento para ter uma vida normal. Olha aí, se você se sentiu enquadrado em um desses transtornos, que todos nós estamos sujeitos a começar a tê-los, né? Que você então busque o tratamento necessário, busque a consulta. E olha como é bom ouvir que a religiosidade influi no bem-estar mental. E é por isso que eu quero chamar então um pastor para vir nos ajudar agora com o nosso momento de oração intercessora. Vamos lá? Obrigado, pastor Arilton, obrigado, doutora Fabiana. Que informações preciosas nós tivemos sobre saúde nesta manhã. Esse agora é o nosso momento de oração. Hoje é terça-feira e vamos mais uma vez colocar a nossa vida nas mãos de Deus e fazer aqui uma oração especial pelos pedidos que nos têm sido enviados através dos nossos canais que você encontra aí disponíveis na tela aí. Você pode entrar no canal, fazer o seu pedido de oração. Na medida do possível, nós vamos orar por todos. Nós temos uma equipe de pastores que estão orando por todos. Nós não podemos ler todos aqui no ar, mas nós trouxemos hoje 3 para ler com vocês. São 3 pedidos de oração. Um é feito pela Érica Correia, outro é feito pela Fabiane Severo e outro é de Nereu Passos. Érica diz assim: olá, pastor, peço oração para o emprego do meu marido. Ele é farmacêutico, mas quer guardar o sábado. Há esperança dele conseguir? Oro para que Deus nos ajude. Érica, pode ter certeza de uma coisa. Se o seu esposo quer ser fiel a Deus, Deus irá abençoá-lo. Salmo 37, 25 diz: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado ou a sua descendência mendigar o pão. Pode ter certeza que Deus está com o seu esposo nessa empreitada. A Fabiane, ela nasceu em Arco Verde, no Pernambuco, mas ela está falando de Jataí, em Goiás. Ela diz assim: bom dia, pastor. Bom dia, equipe. Eu quero pedir oração
de vocês pela minha mãe e irmãos, meu esposo e também o meu filho. Que Deus possa alcançar seus corações, como eu e minha filha, que tomamos a decisão de servir ao Senhor. Então, com certeza, Fabiane, também é um pedido maravilhoso que Deus vai ter muito prazer em atender, é abençoar o coração dos seus familiares para que eles conheçam esse amor generoso de Deus que vocês conheceram. O Nereu, ele está falando de Santo Antônio da Patrulha e ele pede oração pelo seu primo Enoque, que está muito doente. Sabe, Nereu, Tiago diz que a oração do justo pode mais em sua eficácia. Com certeza nós vamos orar aí pelo seu primo e em seu nome nós queremos orar por todos aqueles que neste momento têm um parente, um amigo, um ente querido que está enfermo. Vamos pedir para que Deus os abençoe também. Quero ler com vocês um texto especial que está em Lucas capítulo 12, versículo 7. Lucas 12, versículo 7. O texto diz: até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que os muitos pardais. Jesus estava dizendo aqui que não cai um pardal, não morre um pardal sem o conhecimento de Deus. E agora, fazendo a aplicação, ele diz que Deus conta os cabelos de nossa cabeça. Por que eu estou lendo esse texto? Esses dias alguém me disse assim: pastor, será que Deus realmente atende todas as nossas necessidades? Será que Ele realmente tem noção de todas as circunstâncias que envolvem a nossa vida? Eu lhe respondi: Deus é onipresente, onipotente, Ele é onisciente. Na sua onisciência, a Bíblia diz em Lucas 12:7, como eu citei a vocês, que Ele conta todos os cabelos de nossa cabeça. Então pode ter certeza de uma coisa: Deus sabe que seus calçados se gastam, que suas roupas se esfarrapam. Deus sabe que você precisa reformar a sua casa, trocar os pneus de seu carro. Deus sabe todas as nossas necessidades. Por isso, o texto de ontem, lançando sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Ele pode nos abençoar e cuidar de nós em todos os aspectos da nossa vida. Por isso, nesta manhã, neste primeiro momento aqui, no amanhecer desse dia, eu vou dobrar o joelho, aqui os joelhos, para orar por esses pedidos e orar pelos seus pedidos também. Onde você estiver, se você puder, dobre os seus joelhos também. Vamos orar juntos, por favor. Querido Deus e Pai, o Nereu, lá de Santo Antônio da Patrulha, está pedindo por seu primo que está muito doente. Por favor, Senhor, tem compaixão desta pessoa e visita neste momento todos os hospitais, todos os lares onde tem uma pessoa doente, nos asilos onde alguns idosos se encontram acamados por alguma comorbidade. Visita todos os doentes e que tua bênção esteja sobre cada um deles neste momento. Senhor, aqui tem uma esposa que pede por seu esposo. Ele é farmacêutico. Ele quer muito guardar o sábado. Ele quer muito ser fiel. Abra as portas para ele, Senhor, a fim de que ele possa conseguir um trabalho e poder no sábado estar na igreja junto com sua família, adorando ao Senhor. Uma mãe pede pelos seus familiares que ainda não são cristãos, para que eles se convertam. Por favor, Senhor, visita todos os lares onde ainda há familiares que precisam conhecer ao Senhor. Que estes membros de família possam ser exemplares, dar um bom testemunho e que esses demais possam aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Agora, muitos estão saindo para o trabalho, outros já estão no ônibus, com fone de ouvido, no carro, ouvindo este programa Primeiro Deus. Que a tua bênção siga com eles, por favor. Que a tua bênção esteja com cada um deles e que eles tenham um excelente dia de trabalho e que no final do dia possa trazer para casa o alimento que o Senhor vai providenciar para cada um. Por favor, Jesus, todos aqueles que neste momento estão procurando um trabalho, que a tua bênção também esteja com eles e que possam voltar para casa empregado, a fim de que tenham esta oportunidade de sustentar as suas famílias. Conceda a todos um feliz e abençoado dia e abençoe de maneira especial o pastor Arilton para que a sua mensagem traga uma grande transformação em nossa vida. Oramos em nome de Jesus. Amém.
Estamos de volta com o programa Primeiro Deus e agora chega o momento especial de começarmos o estudo da Bíblia de hoje. Ao longo desses dias, temos estudado sobre os encontros de Jesus. A cada dia, uma história, um encontro de Jesus, extraindo do texto bíblico todas as lições espirituais que nós podemos extrair. Hoje, vamos meditar um pouquinho no encontro da tumba. Vamos para João capítulo 20 e lá, com Maria Madalena, nós vamos compreender um pouquinho mais como foi o momento da ressurreição de Cristo e daquele encontro extraordinário lá no jardim da tumba. Mas nós temos um hábito muito salutar aqui no nosso programa. A gente não começa a estudar a Bíblia sem antes fazer uma oração. Eu quero convidar você, se puder, a fechar os seus olhos e orar comigo agora. Vamos orar? Nosso Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Ela está aqui em nossas mãos. Nós compreendemos que todas as vezes que abrimos esse livro, é a Tua boca nos falando. Os nossos ouvidos estão atentos, o nosso coração está aberto, que o Senhor fale conosco mais uma vez. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Hoje vamos conhecer um pouquinho mais da história de Maria Madalena. A Bíblia é muito clara em ensinar a forma como Jesus lidava com cada pessoa. E esse encontro junto à tumba trará para nós hoje preciosas lições. Quero convidar você para lermos juntos o Evangelho de João, no capítulo 20, a partir do verso 1. Se você tem aí uma Bíblia, quero convidar você a acompanhar comigo. Apocalipse 20, verso 1, diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. É interessante notar como João, ele não se denomina aqui no Evangelho, ele não diz eu, João, ele simplesmente diz o outro discípulo a quem Jesus amava. Você talvez já saiba, dos 12 discípulos, João era o mais jovem. E aqui é dito que ele correu mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, mas não entrou. Quando Pedro chega ao sepulcro, Pedro entra. E ali eles viram que Jesus de fato não estava no sepulcro, porque ele havia ressuscitado. E a história que Maria Madalena havia contado era verdadeira. Você vai se lembrar que Cristo foi crucificado numa sexta-feira. Antes que os derradeiros raios de sol poente descessem sobre Jerusalém, Cristo já estava na sepultura de José de Arimateia. Ele havia criado o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Agora completou a sua obra da redenção no 6º dia, na sexta-feira, e descansou também da obra da redenção. Ao longo de todo aquele sábado, Jesus esteve no sepulcro de José de Arimateia. Mas ele mesmo havia dito que no 3º dia o Filho do Homem ressuscitaria. Ele mesmo havia dito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe, assim o Filho do Homem estará no seio da terra. E finalmente, no domingo, muito cedo, então Jesus ressuscitou. A ressurreição de Cristo é um dos eventos mais extraordinários do Evangelho. Cristo disse que ele tinha poder de dar a vida e tornar a tomá-la. Então ele próprio se ressuscitou. Mas a Bíblia também declara que foi Deus o Pai quem ressuscitou o Filho. E a Bíblia também declara que o Espírito Eterno
ressuscitou Jesus. Ou seja, os três seres da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, estiveram envolvidos na ressurreição de Jesus. No domingo, bem cedo, ele ressuscitou. E diante do sepulcro, da porta do sepulcro, Jesus então declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Essas palavras se encontram em João no capítulo 11, verso 25. As mesmas palavras que Jesus também havia dito lá, diante da sepultura de Lázaro, seu amigo, a quem ele ressuscitou. No texto que eu acabei de ler, Pedro e João, eles correram até o sepulcro. Quando lá chegaram, o sepulcro estava vazio. Eu fico pensando por que os discípulos se surpreenderam com isso, uma vez que Jesus havia declarado que ele ressuscitaria. Mas os discípulos foram demasiado tardios em acreditar, em compreender tudo aquilo que Jesus ensinava. Pois bem, agora quando eles testemunham a sepultura vazia, eles começam a entender as palavras que Jesus havia dito. Mas havia alguém que não estava nada satisfeita com a situação. Esta era Maria. Maria Madalena havia sido em sua vida possuída por vários demônios. E Cristo muitas vezes expulsara os demônios da vida dessa mulher. Era uma mulher que muitas vezes tinha altos e baixos na vida. Mas Cristo veio para buscar e salvar o que se havia perdido e tratou essa mulher com todo o amor, com todo o carinho, como ele sempre faz. Ao olharmos para a história de Maria, nós ficamos pensando na nossa história. Nós também não somos assim? Não possuímos uma vida cheia de altos e baixos? Quantas vezes não falhamos em nossa vida, em nossa carreira espiritual? Quantas vezes não caímos? Mas é bom saber que a mão de Cristo sempre está estendida para nos levantar. E a palavra de Deus orienta: 7 vezes cai o justo, mas 7 vezes ele se levanta. Essa mulher estava inconformada. Ela havia dito para Pedro e João: levaram o Senhor, ele não está mais na sepultura. Os discípulos vieram, testemunharam da ressurreição e ela estava ali, completamente desiludida. Aonde colocaram o corpo do meu Senhor? Será que eles pensavam que Jesus não era uma pessoa importante o suficiente para ocupar esse sepulcro novo cavado na rocha? Será que o meu mestre não era digno de estar nessa sepultura que nunca havia recebido antes nenhum morto? Esses pensamentos passavam pela mente de Maria, mas algo extraordinário aconteceu. Enquanto Maria estava por ali, o próprio Cristo apareceu para conversar com ela. Enquanto Maria chorava e estava desiludida com tudo que ela estava vivendo, o Cristo ressurreto apareceu diante dela. E quando Jesus aparece diante de Maria, Jesus faz um pedido muito interessante. Na realidade, Maria, ao ver Jesus, ela não reconheceu quem ele era. Ela até achou que se tratava do jardineiro, da pessoa que cuidava ali do jardim. E ela então pergunta para esse suposto jardineiro: aonde vocês colocaram o corpo do meu Senhor? O meu mestre não é digno de estar nesse sepulcro novo? Por ser uma pessoa simples e pobre, ele não pode estar no sepulcro de um rico? Me diga, aonde vocês o colocaram? E eu o levarei. Você consegue imaginar essa cena? Esta mulher se propondo a levar o corpo de Jesus? Sim, ela se propôs a pegar o corpo sem vida de Cristo e dar a ele um sepultamento digno. Ela se propôs a pegar esse cadáver e levá-lo para um local onde ela pudesse colocá-lo. Você percebe quanto amor essa mulher tinha por Jesus? E ao pensarmos na história de Maria e nesse grande amor por Cristo manifestada, nós chegamos à seguinte conclusão: aquele que é muito perdoado, esse muito ama. Foi estas as palavras que Jesus um dia disse na casa de Simão. Simão, sabe por que essa mulher está lavando os meus pés com lágrimas e enxugando com cabelos? Porque ela muito ama, porque ela muito foi perdoada. É verdade.
quanto mais nós percebemos a nossa pecaminosidade, quanto mais percebemos a nossa carência de Deus, mais o nosso amor aumenta por Cristo. Mais nós entendemos o quanto Ele nos ama, mais entendemos o quanto o seu amor é especial em nossa vida. Foi esta a grande verdade que Maria aprendeu. Maria aprendeu a amar Jesus, porque ela se sentia amada e perdoada. E quem sabe o primeiro impulso de Maria, ao ver o Cristo ressurreto, tenha sido correr, lançar-lhe aos pés, adorá-lo. Mas Jesus diz para ela algo muito especial. Mulher, não me toques, porque ainda não subi ao Pai. O que significam essas palavras? Jesus estava dizendo para ela que ele deveria ir ao Pai, mas ele não havia ido ainda. Por isso ele não poderia ser tocado. E por que Jesus tinha necessidade de ir ao Pai? Porque após a sua morte sobre a cruz, Jesus agora precisava se apresentar diante do Pai para confirmar com Deus se todo o sacrifício que ele realizara em prol da humanidade seria aceito. Jesus precisava saber se o grande sacrifício que ele passou, que ele suportou a dar a sua vida na cruz, poderia agora ser usado no lugar do homem pecador. Se a vida pura e santa que ele levou poderia agora ser atribuída ao pecador arrependido. Por isso ele precisava ir ao Pai. E sabe que o grande general, o Senhor das hostes angélicas, já estava há 33 anos fora do céu. Isto mesmo. Você já pensou que Cristo, ao descer esse mundo e nascer da Virgem Maria, ao se encarnar, ele deixou as cortes celestiais? Como diz aquele antigo cântico, deixando os céus palácios de marfim. Glórias não quis, a dor sofreu por amor de mim. Ele deixou no céu os palácios de marfim e veio se tornar como um de nós. Não pode haver maior amor do que este. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses no capítulo 2, ele diz que Cristo, ele esvaziou-se a si mesmo e não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Quando nós comparamos o caráter de Cristo e o contrastamos com Satanás, você percebe a diametral distância que esses caráteres se encontram, ou esses caracteres se encontram. De um lado, Cristo não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas veio a esse mundo, assumiu a nossa natureza, a natureza humana, morreu a nossa morte para nos dar o direito à vida eterna. Você sabia que dos 3 seres da divindade, o Deus Filho é o único que possui a natureza humana e para sempre ele será Deus homem? Isso mesmo. Jesus, ao aceitar a encarnação, ele se uniu a nós por laços que jamais serão rompidos. Para sempre ele será Deus homem. Do outro lado você tem Satanás. Satanás, por outro lado, se declarou maior do que Deus. Lá em Isaías 14, Ezequiel 28, Apocalipse 12, nesses 3 capítulos da Bíblia, onde falam sobre Satanás e a sua obra nefasta, é dito claramente que ele almejou o lugar de Deus. Ele declarou, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. E enquanto o diabo, em todo o seu orgulho, deseja subir, deseja ser maior do que Deus, Cristo é aquele que, mesmo sendo Deus, se fez homem por amor de nós. É uma clara diferença entre o amor e o egoísmo. Interessante que Jesus, por estar ausente do céu, ele precisava ir lá para que o Pai aceitasse esse sacrifício. E quando nós estudamos um pouquinho mais a Bíblia, nós descobrimos de que havia de fato uma cerimônia para recepcionar Cristo novamente no céu. Pastor Arilton, existe essa cerimônia para recepcionar Cristo no céu? Sim, ela existe. Interessante quando você vai para o Salmo 22,
você vai encontrar ali um salmo que descreve o sofrimento messiânico. Ali existem alguns versos do Salmo 22 que falam a respeito das cenas da crucifixão. É claro que Davi, ao escrever esse salmo, inspirado pelo Espírito Santo, ele estava falando de detalhes da crucifixão. Davi mesmo disse, traspassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles estão olhando em mim e meneiam a cabeça. Repartem entre si as minhas vestes, sobre a minha túnica deitam sorte. São versos do Salmo 22 que falam a respeito do Messias sofredor e das cenas da crucifixão. Quando vamos para o Salmo 23, você encontra o Salmo do Bom Pastor. Aí esse salmo, Cristo é retratado como aquele que supre todas as nossas necessidades, como o bom pastor que nos providencia água, alimento, segurança, descanso. Ele é o bom pastor e nós somos ovelhas do seu pastoreio. Mas quando nós chegamos então no Salmo 24, nós temos o Salmo da entronização de Cristo. Esse salmo é muito especial e eu queria partilhar com você alguns versos do Salmo 24. Se você puder abrir também a sua Bíblia em casa comigo, olhe um instante para o Salmo 24 e eu queria ler com você alguns versos desse salmo. Olhe para o versículo 7. Salmo 24, verso 7. Davi escreveu assim: Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, poderoso nas batalhas. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Você consegue imaginar os anjos dos céus cantando em antífonas a letra desse salmo? Você consegue? Os anjos formaram um grande corredor para recepcionar a Cristo quando ele voltasse para os céus. O seu grande general já estava ausente por 33 anos. E de um lado, os anjos cantavam: Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Do outro lado, os anjos respondiam e perguntavam: Mas quem é o Rei da Glória? Eles sabiam de quem se tratavam, mas eles só perguntavam para ouvir mais uma vez, da boca dos outros anjos, um louvor ao Filho de Deus. E os anjos então cantavam: Ele, o Senhor, forte e poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E os anjos continuavam cantando: Mas quem é o Rei da Glória, para que levantemos as portas dos céus? E os anjos então respondiam: O Senhor, forte e poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da Glória. Levantem as portas. E sabe o que há de interessante em toda essa cena, nessa maravilhosa cena celestial? Que enquanto os anjos cantavam, celebrando o retorno vitorioso de Cristo aos céus, depois de 33 anos vivendo como homem, depois de dar a sua vida pela humanidade, depois de todo o sucesso que foi o plano da salvação, Cristo não chegava. Cristo não chegava. Se eu pudesse dar um nome para esta cena, se eu pudesse escolher um filme para falar dessa cena, eu escolheria o filme O Céu Pode Esperar. Pois foi exatamente isso que aconteceu. Jesus deixou o céu esperando. O céu pode esperar. Enquanto os anjos cantavam, ansiosos pela chegada de Cristo, Cristo não chegava. E por que ele não chegava? Qual foi o motivo de Cristo não chegar enquanto os anjos cantavam? Porque ele ainda não havia chegado lá no céu. Ele não havia chegado porque ele parou para dar atenção a uma mulher. Ele deixou o céu esperando para dar atenção a esta única alma solitária
que neste momento chorava, desiludida, porque não podia dar a Cristo um sepultamento honrado. Ao olharmos para essa história e percebermos quanto Deus amava Maria Madalena e como que Ele se importava com uma única pessoa, nós ficamos maravilhados diante do grande amor de Deus. E sabe, amigo, sabe, amiga, qual é a boa notícia de hoje? Esse mesmo Deus que há 2000 anos deixou o céu esperando para atender Maria Madalena, Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre. Ele também olha por você. Você é tão especial para Deus que é como se você fosse a única pessoa do universo, precisando de atenção, de cuidado e de amor. Isso mesmo. Jesus sabe tudo sobre você. Ele sabe onde você mora, o seu endereço, Ele conhece a sua família, o seu emprego, Ele sabe dos seus sonhos, dos seus projetos, Ele sabe dos seus dramas, das suas desilusões, Ele sabe de tudo. E Ele deixa o céu esperando para atender os filhos e as filhas, porque Ele ama a todos. O céu pode esperar. Jesus deixou todo o coro celestial esperando para dar atenção para esta mulher. E de fato Ele deu atenção a Maria, e depois de confortar o seu coração, de dar a certeza de que Ele havia ressuscitado, Ele disse: vai e dize a Pedro e aos demais que eu ressuscitei. Agora, por que Jesus disse vai e dize a Pedro? Porque Pedro havia negado o seu Senhor por 3 vezes. É verdade que o olhar de Cristo em dado momento cruzou o olhar de Pedro naquela manhã de sexta-feira. E Jesus viu naquele olhar terno e compassivo amor e perdão. Mas Pedro estava profundamente arrependido de haver negado o seu Senhor. Quando Maria chega com a notícia, o mestre mandou dizer, Pedro, para você e para os demais apóstolos que Ele ressuscitou, essa palavra no ouvido de Pedro foi como um bálsamo, porque Jesus se importava com Pedro, Jesus se importava com Maria Madalena, Jesus se importava com João, Jesus se importa com você. Não pense que as lágrimas que você tem derramado não estão derramando também na face de Deus. Não pense que nada do que você sofre, Cristo também não sofra, porque Ele é como um pai. E você que é pai, você que é mãe, vai entender o que eu estou dizendo. Quando um filho nosso cai, se machuca, quando um filho nosso precisa de cuidados, nós ficamos apreensivos, porque nós queremos fazer o que pudermos por eles, porque nós os amamos. Com Deus não é diferente. Há poucos dias atrás, o meu filho mais novo estava brincando, de repente teve uma queda, bateu a cabeça, cresceu um enorme galo e daqui a pouco ele começou a ter ânsias e vômitos. Eu dei rapidamente um banho, meu filho caçula, Lucas, daqui a pouquinho ia levá-lo para o hospital e ele mais uma vez tem vômitos. E eu fui mais rápido para o hospital, quando lá cheguei fazendo a triagem ainda, mais uma vez vômitos. E você sabe como pai, como mãe, o quanto nos preocupamos com os nossos filhos? Será que alguma coisa mais grave aconteceu? E ali ficamos no hospital algumas horas em observação. Cada vez que a médica vinha e dava ali o quadro de como ele estava, se estava melhorando, piorando, se estava bem, se não estava, nós ficamos apreensivos porque nós somos pais, nós amamos, queremos o bem dessas crianças. O mesmo acontece com o Pai Celestial. E quão bom foi quando a médica disse para mim: olha, está tudo bem com ele, pai, vá para casa e se houver alguma intercorrência, você volta aqui, mas ele aparentemente está bem. E de fato ele estava bem. Deus fica bem quando você está bem. Deus sofre quando você sofre. Deus chora quando você chora. Mas Cristo é o Deus que nunca nos abandona. É o Deus que nunca se esquece de nós. Olhe para essa história. Maria se sentiu confortável, se sentiu abraçada por Cristo. Maria se sentiu perdoada, se sentiu aceita, se sentiu amada. A mão de Deus estava com ela.
A mão de Deus está hoje também estendida para você. Tenha certeza. Esse amor de Cristo manifestado por essa mulher não é diferente da forma como Ele nos ama hoje. Da mesma maneira, da mesma intensidade. Aquele abraço que Jesus deu nos discípulos, deu nessa mulher e em tantos outros, Ele deseja dar também em nós. Ele disse para a mulher naquele momento, mulher, não me toques, ainda não subi ao Pai. Depois Ele disse para Tomé, Tomé, põe aqui o teu dedo, veja que sou eu. Naquele intervalo entre o encontro com Maria e o encontro com Tomé, Jesus foi ao céu. Os anjos o receberam. Depois Jesus voltou, ficou mais 40 dias ainda com os discípulos, até que Ele definitivamente foi assunto aos céus. E essa ascensão está lá em Atos, no capítulo 1. Mas todo o interesse de Cristo sempre foi voltado para as suas criaturas. Sabe, a grande lição que o texto hoje quer nos ensinar é que Jesus ama você como amou Maria Madalena. Jesus tem planos para você. Jesus faz o céu esperar para que você tenha a oportunidade de entender o plano que Ele tem para a sua vida. Não é maravilhoso isso? Pode ser que as lágrimas que hoje você está derramando, pode ser que o sofrimento que você está enfrentando hoje tenha nublado sua visão de contemplar Cristo, mas Ele está bem aí. Ele sempre esteve. Aliás, Jesus nunca sai de perto de nós. É nós que nos afastamos dele. Jesus sempre quer estar perto porque Ele ama. É nós que muitas vezes nos afastamos. Que tal nessa hora você abrir o seu coração a Deus e permitir que Jesus mais uma vez fique bem perto de você? Que tal agora você, entendendo o quanto o Pai Celeste te ama, você também responder a esse amor, dizendo para Jesus que você também o ama, que você quer a ajuda dele na sua caminhada cristã. Ele vai estender a sua mão, Ele vai segurar firme na sua mão, Ele vai caminhar com você, porque esse é o Cristo que sempre nos busca. E esses encontros que estamos estudando aqui no programa Primeiro Deus, eles vão se repetir hoje na vida de muitas pessoas e eu espero sinceramente que também na sua. Saiba que o Pai ama você, o Pai quer você no céu. Jesus tem feito todo o esforço para que você entenda o plano dele para a sua vida. Há um plano celestial para você. Hoje abra o seu coração, tome a decisão de amar e servir ao Senhor Jesus todos os dias da sua vida. E daqui a pouquinho, nós teremos a oportunidade de estar com Ele lá na eternidade e poder pessoalmente agradecer-lhe por seu maravilhoso amor. Queria convidar você agora a orar comigo e a suplicar a bênção de Deus sobre a nossa vida. Ora comigo. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, por teu grande amor. Obrigado porque viestes a esse mundo morrer em nosso lugar. Muito obrigado porque não permanecestes na sepultura, mas ao terceiro dia, como o Senhor havia dito, o Senhor ressuscitou. Hoje está vivo e reina para todo sempre. Nós queremos abrir o nosso coração agora e dizer que o Senhor pode entrar, pode fazer morada. Nós queremos aprender a te amar e a te servir todos os dias da nossa vida. E um dia queremos poder estar na eternidade ao teu lado. Põe, Senhor Deus, esse desejo em nosso coração e nos prepare para isso. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.